Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Pode contar mais café. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora que você está vendo isso, aqui é mais um Pode Conta Mais Café da Triotécnica. Eu sou o Josimar e hoje a gente vai falar sobre processo de recrutamento. Aqui nós temos a Carol, a Josiane. Se apresente um pouco mais, Carol, só para o pessoal te conhecer. eu sou a Carol, né? Oi para todo mundo que está aqui assistindo. Eu sou gestora de pessoas da Triotécnica, também sou gestora do departamento pessoal e quem está à frente dos processos de recrutamento e seleção na Triotécnica sou eu, né? Criando os processos, deixando eles cada vez mais redondos, né? E esse é um dos meus trabalhos aqui dentro da empresa. Ela tem uma história interessante que eu lembrei, mas se a Josiane quiser complementar alguma coisa antes das atribuições dela, fica à vontade. A Carol está num processo novo, vamos dizer assim, né? Que é na parte da gestão do departamento pessoal, que até então estávamos vindo somente com a parte do recursos humanos. Mas, assim, de diferente mesmo, de processo, foi essa parte, né, Carol? Que entrou, e agora? Então, a gente pode até comentar, mas nós estamos ainda de início de processo. Estamos em onboarding. Ótimo. Bom, dentro do processo de recrutamento e seleção, seria o nome correto para estar falando? A gente tem várias nuances e, assim, eu pelo menos, eu não participo diretamente disso. Eu, às vezes, elaboro alguns testes mais técnicos, só algum tipo de avaliação, então eu vou poder contribuir o que eu percebo disso, mas a gente vai tentar levar essa conversa para um lugar em que o candidato olhando para a empresa, não? Então, assim, a pessoa... Eu vou dar um exemplo. Eu vejo muitos comentários estranhos, a gente vai falar mais adiante sobre isso, no LinkedIn, numa vaga anunciada. E aí eu queria depois saber de você, não agora, a gente vai perguntar isso. Por exemplo, se é um recrutador ou se é um candidato. E, assim, do ponto de vista de quem olha, no meu caso, sou gestor da empresa, eu acho esquisito. Se for um recrutador, eu falo, mas como é que essa pessoa tem tanta pouca percepção, tanta pouca sensibilidade para fazer um comentário desse? Ele não conhece da vaga, não está passando do processo. E se for um candidato, aí me surpreende mais ainda, porque é um negócio estranho. A pessoa está procurando se recolocar no mercado de trabalho e está criticando ou fazendo um comentário sem conhecer aquilo. A crítica, ela é válida, só que quando a pessoa tem noção ou conhecimento daquilo que está sendo ofertado, que está ali à sua frente. Na minha percepção, quando a pessoa faz uma crítica sem ter um conhecimento do que traz, só vira mais um mimizento, mais um reclamador na internet, e hoje em dia isso pega bastante mal. Né? Mas era o complemento que eu ia fazer. A gente tem várias pessoas que falam que a internet é uma terra sem lei, né? Não é verdade, mas fazendo uma adesão a esse termo, o que acontece? As pessoas ficam livres para darem as suas opiniões. E a opinião, ela não tem base. Ela não precisa de ter base. Seria muito bom se assim fosse. Mas, na maioria das vezes, não é. Então, tipo, eu estou dentro da minha casa, eu estou com o meu celular na mão, na frente do meu computador, estou vendo algo, tenho uma opinião sobre aquilo, um pré-conceito sobre aquilo, eu vou lá e coloco aquilo, exponho. E acabou, né? Só que pode, inclusive, fomenta de uma forma muito negativa. Então, tem todo um trabalho para divulgação de uma vaga, tem todo um estudo para isso, né? Não é uma coisa assim, eu quiser abrir uma vaga na empresa, então eu vou lá e divulgo no LinkedIn. Não é dessa forma. E aí, esses comentários, eles poluem a nossa divulgação, né? E muitas vezes aconteceu, inclusive de eu ir apagando alguns comentários, né? Aconteceu de eu dar alguma resposta para instruir quem estava interessado, quem estava em dúvida. Não aquela pessoa que já vinha dotada da opinião dela. A minha intenção não é mudar a opinião das pessoas, mas quem está interessado em conhecer, nós somos formadores de opinião também, né? E quem criou a vaga fomos nós, é para nossa empresa. Então, eu quis, lógico, educar quem estava interessado em ser educado. Mas
né, teve sucesso com quem quis, mas também não teve sucesso com quem estava afim de poluir. E tudo bem, vida que segue. A gente tem que estar preparado para isso também, né? É que é curioso, né? Eu tenho uma fama antiga, eu era muito treteiro na internet. Hoje eu já perdi um pouco isso. Mas esse tipo de coisa, assim, eu não fazia. Eu fazia das coisas que eu tinha conhecimento, que pelo menos eu lia a respeito. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa ela faz um comentário na internet. Ah, essa vaga... Vamos dar um exemplo nosso clássico. A vaga, às vezes, ela é remota, mas ela tem as suas condições de limitação. Aí, remota no país inteiro? Não, você é uma empresa, você tem que suprir o candidato, depois a pessoa que vai ser efetivada, com uma série de logística, de documentos e informações, de maquinário. E isso, no Brasil, a logística não é perfeita. Então, você não pode, às vezes, contratar alguém tão distante. Uma pessoa do Rio de Janeiro, você está próximo. Mas para o nosso trabalho, às vezes, não está tão próximo. Então, a pessoa faz um comentário ou faz algum tipo de... sem conhecer a coisa. E aí eu comecei a perceber isso. Eu falei, nossa, mas que coisa estranha, né? Isso, será que é um candidato? Será que... Mas a primeira coisa que eu fiz foi procurar se tinha o currículo na base. Falei, porque já era um ponto de atenção, né? E sabe um ponto que eu fiquei pensando agora que você trouxe isso? Tipo, eu estou lá para só criticar ou eu estou a fim de debater sobre o assunto? Você não vê pessoas querendo debater. Mesmo porque não tem proposta, tem realmente... E não é... Porque a crítica ela pode vir dos dois lados, né? Uma construtiva ou então essa que foi mesmo rechaçando aquela nossa informação, né? Não, estava a fim de tumultuar, tanto que continuou, né? Eu tentei educar e veio e combateu, veio e combateu. É porque você, quando tem um problema ou quando você não entende, você não pode supor. Você tem que perguntar. O primeiro que supõe, perde. E aí você perdeu a oportunidade de conhecer alguma coisa. Então, se você... olha que vaga é remota, mas por que tem essa limitação geográfica? Talvez a pessoa perdeu a oportunidade de aprender ali sobre alguma coisa. Porque ela não conhece. E o problema nosso, ultimamente, estou falando, me incluindo nisso, é que a gente quer colocar tudo em caixinhas pré-determinadas, né? E fazendo aquela análise do headline, que é outra coisa que eu queria chamar a sua atenção. Eu noto hoje em dia, quando eu pego alguma coisa para ler, que as pessoas comentam ali o headline, a chamada, e não lê embaixo. E isso também acontece com um candidato de um currículo. Sei lá, você colocou lá uma vaga e, de repente, você vê um candidato que era para engenharia, para nada a ver. Nossa, eu recebi até currículo de médico. Médico? Mas a vaga era para um determinado coisa. Não, para médico mesmo. Ele estava tentando vaga para médico. Ele estava procurando vaga para médico. Porque, assim, a gente divulga vaga no LinkedIn. Eu entendo, mas eu entendo que lá dentro... Como eu sou uma recrutadora de pessoas, só que eu não sou freelancer. Eu não trabalho para todo mundo. Eu sou uma recrutadora de pessoas da Triotécnica. Está lá, né? Eu não tenho... se quiser, envie seu currículo, eu vou fazer para você, né, te enviar. Mas não é um trabalho de headhunter não é individual. Então, só que as pessoas me veem contratando, então existem... quem sabe... Pressupõe. É outra coisa. Então, isso é muito sério, porque não se lê. Então, se eu tenho que me dar o trabalho de ler o teu currículo, porque eu preciso ler o seu currículo, você também que está interessado numa recolocação no mercado, né? Ou então de trocar de emprego, que seja, você também precisa ler. Eu não coloco só a vaga, eu coloco todos os requisitos técnicos, eu coloco também os requisitos de comportamento, que para nós é importante, eu coloco qual o caminho que você envia o seu currículo, eu deixo lá um único caminho. E aí, é até um assunto que a gente estava falando, né? Que descobrem todos os nossos meios de comunicação, que não é para envio de currículo, e começa uma atormentação, né? E isso já gera um estresse. Para mim, que vou receber os currículos pelo e-mail, não é tão estressante. Mas vamos supor, você tem as suas particularidades do seu trabalho dentro da empresa, que não é recrutamento. E, às vezes, você perde tempo remanejando currículos, né? Isso quer dizer, demanda eu posso energia. falar isso por experiência própria. Tem um telefone, que é um telefone de atendimento, e as pessoas, às vezes, não sei se o candidato tem um receio de não mandar o currículo, aí manda... Primeiro que foge a LGPD. Quando a pessoa manda o currículo como anexo no WhatsApp,
já é solicitado que ela exclua porque tem uma questão sensível ali, a gente não pediu aquilo. Isso quando ele não é bloqueado para não dar problema realmente do documento insistir. A gente pede com educação, por favor, olha, tem LGPD, exclua seu currículo e vá até a vaga, o anúncio da vaga, e coloque o e-mail no canal adequado. Se a pessoa já não tem essa percepção de entender que eu estou instruindo ela para fazer uma coisa certa, ela me pergunta, você poderia me falar o currículo? Eu já fico com o pensamento. Se a pessoa não teve a disposição de entender ali a vaga e ler ali o canal adequado, veio ao WhatsApp, talvez com desculpa verdadeira ou não, uma justificativa verdadeira ou não, de mandar o currículo por ali, e deveria saber que não pode mandar por ali, quando eu solicito que vá para o canal adequado, ela pergunta, eu já sei que não é uma pessoa muito interessante para a gente olhar o currículo. Porque ela evidencia ali uma certa preguiça, uma certa desídia em ler as coisas. E aí, como você vai contratar, de repente, um analista contábil que tem que fazer uma leitura e um cheque de um documento, e ele tem essa pouca disposição em fazer isso. Então, ali a pessoa já disse que não está apta a fazer alguma coisa. E é um comportamento que, às vezes, ela repete, porque a gente repete... existe lá aquela frase do T. Harv Eker, né, que é lá acho que é do Triunfo, da Lei do Triunfo, que o jeito que você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Então, você tem essa pouca habilidade que você, de repente, tem que mudar em fazer o currículo. Eu entendo o desespero, às vezes a necessidade da pessoa de se recolocar no mercado, mas, às vezes, ela se mostrar de uma forma pouco adequada, ela acaba repelindo uma possibilidade muito boa, né? Não sei se você tem essa mesma percepção. Eu tenho, mas eu tenho um ponto para a gente discutir aqui, porque a gente não está aqui criticando. A gente está aqui para debater exatamente o ponto. Até para contribuir, melhorar os nossos processos e ajudar mesmo quem está exatamente. Buscando vagas. Né? Então, vamos olhar pelo outro lado. Quando nós colocamos a vaga em questão, coloca-se aonde? No LinkedIn. No LinkedIn. Somente no LinkedIn. E o que está havendo? Outras plataformas estão pegando o nosso anúncio e essas pessoas não estão sabendo de onde está vindo. Entendi. Então, também está acontecendo isso. Então, como que vocês acham? Como vocês veem isso e como vocês acham que a gente poderia melhorar isso? Porque eu achei um problema, assim, crítico, vamos dizer assim, no mínimo crítico, porque as outras empresas também não estão se importando com o processo de outro. Só está querendo replicar para ver se ele pega, provavelmente, algum candidato também. Sim. Então, o interesse do mercado, de quem faz recrutamento, também está envolvido. Não é só do candidato, vamos dizer assim. Às vezes o candidato pode ser uma vítima também. Exatamente. dessa má cópia, uma repostagem. Acontece de alguns canais de recrutamento replicar a nossa vaga, enviar alguns perfis para a gente, e se eu vejo que é um perfil interessante, é óbvio que eu vou procurar. E essa pessoa não está sabendo, olha, eu estou interessado, porque é o perfil para aquela vaga tal, mas ele não mandou para a minha vaga, ele não leu. Exato. Então, aí é um trabalho duplo, porque assim, eu vi que ele é interessante. Tudo bem que é o meu trabalho, faz parte também. Não é só quem me procura, eu procuro também. Mas aí eu tenho que falar de novo, né? Olha, quem enviou seu currículo foi tal canal, eu recebi por esse e-mail, e a vaga é para tal setor. E aí eu explico todo o processo da vaga e todo o processo seletivo. Só que entra naquele ponto. A gente não tem controle sobre isso, porque Exato. é aberto. Então, é o osso do ofício. É bem isso. E dependendo, quando a gente abre vaga para analista contábil, por exemplo, eu adoro que replique. Porque a gente tem mais dificuldade de achar profissional. Agora, essa última vaga que a gente abriu, que foi para auxiliar administrativo, eu tinha recebido, né, quando a gente estava no processo, mais de 13 mil currículos. Só que eu não parei de receber, eu recebo mais de 200 por dia. E já acabou, já fechamos a vaga. Essa é uma coisa interessante. Tem isso também. A internet tem esse efeito de potência, né, de exponencialidade. Então, você vai colocando, vai replicando. Só que ela não tem um controle daquilo que foi efetivamente... mais ou menos igual acontece com anúncio de imóvel. Eu percebi isso. Teve Há também. anúncio de imóveis que estão ali há 1 ano e você não sabe se aquilo... Então, uma vaga também acontece isso. Então, a gente tem que também virar essa moeda e entender o lado do candidato. E tem gente que vem com educação, pergunta, e tem uns que realmente não têm essa percepção. Mas é interessante.
quando você... Se você fosse um candidato a uma vaga qualquer, qual a primeira coisa que você procuraria saber? Quais são 3 coisas que você faria, por exemplo? Fala uma não, fala 3. Que você faria, já que a gente é triotécnica, que você faria ao se deparar com uma vaga que você procura? Primeiro de tudo, adequar o meu currículo à vaga, porque eu tenho, dentro das minhas capacidades, eu tenho alguns nichos de atuação. E, dependendo daquela vaga, eu tenho skill para aquilo. Então, só que se eu colocar todas, fica um currículo pesado. Sabe aquela coisa extensa? Eu não preciso de um currículo extenso, eu preciso de um currículo assertivo. Ele precisa ter as informações básicas a meu respeito, o recrutador olhou ali e falou assim, opa, né? Então, ele tem essa ordem. Então, deixar meu currículo em ordem, adequar a skill necessária para aquela vaga e ter também o conhecimento da empresa. Então, assim, eu quero trabalhar. A gente até teve uma conversa sobre isso, hoje em dia, não é só o recrutador, não é só a empresa que procura por colaborador. Os colaboradores, eles procuram pela empresa também. E isso é muito interessante. Porque se alguém estiver só procurando emprego, eu sou só mais um. Eu não, Agora, se ele está interessado, se ele entendeu sobre a minha empresa antes dele vir para o processo, quando ele já chega quase pronto para o processo. E ele é fluido. Então, você falou 2. Teria mais alguma? Não, Sim. eu falei 3. 3, diga. Ué, não foi? Vou retomar. Vamos lá, então. Eu falei, adequar... Vamos pontuar o pessoal entender. Adequar o meu currículo. Eu falei 2, mas não, adequar as skills, né, do meu currículo. Descobrir mais... E conhecer mais sobre a empresa. E conhecer mais sobre a empresa. Isso seria... Deixa eu pensar se tem uma terceira que eu acho que eu gostaria de colocar. Em termos para tentar a vaga... Eu não consigo pensar mais em nenhuma. Vamos falar aqui, então, se é um candidato... Então, o candidato é um produto também. Sim. Como se fosse ele está se vendendo. Sim. Então, a forma como ele se apresenta... Então, o currículo não é mais aquela coisa estática. A pessoa tem que, de repente, ir lá e adequar o currículo, sem mentir. Óbvio que tem gente que faz essas... Sem fazer falsas declarações. Falsidade ideológica. Mas adequar o currículo àquela vaga para que o recrutador, de repente, se encante com aquele negócio que ele lê. E durante a entrevista, procurar entender, às vezes, né? Ler sobre a empresa para entender se aquele lugar que ele pretende estar tem mais ou menos um fit, dá um match ali, usando a linguagem mais com o que ele quer. Eu tenho um ponto para acrescentar o terceiro. Pode falar. Então, Porque eu estou aqui pensando no terceiro. Não, tem. Diga. Se a gente pensar no processo do total, tem a terceira fase, que é a entrevista. Sim. A pessoa na entrevista, ela tem que mostrar quem ela é no currículo. Ela mandou, o currículo é um ponto, que ela tem que adequar de forma que vai chamar a atenção da empresa. Sim. É um ponto. É o cartão de visita. É o cartão de visita inicial. Pronto, a porta de entrada, né? É. Qual que é depois a outra parte desse currículo? É a pessoa mostrar que ela e aquele currículo, aquela informação é a mesma pessoa. Sim. Ela mostrar para a pessoa o quanto ela pode ser interessante para aquela vaga. Então, por exemplo, você tem que fazer um ensaio daquilo que você vai se propor a fazer. Porque, de repente, você tem uma experiência muito grande, mas o que a empresa procura é algo mais específico. Sim. Você tem um currículo muito vasto, você vai adequar o currículo, vai entender a empresa. Então, poderia falar que a primeira abordagem é a adequação do currículo. Exato. A segunda, conhecimento da empresa. E a terceira seria a fase da entrevista, onde você se apresenta como a pessoa ideal para aquela vaga. E durante a entrevista uma vitrine, né? É uma vitrine. É uma vitrine. Durante a entrevista, você pode até falar de outras experiências, de toda a sua bagagem. Você pode, mas você não precisa colocar toda ela no teu currículo. Exato. Porque não dá, a gente não vai ler. Entendeu? E às vezes você pode perder uma oportunidade, porque o que eu precisava ler de você está na última página e eu não vou chegar lá. Exato. Entendi. Então, E nós já fizemos isso também em processos internos nossos. Sim. A gente olha o currículo como um todo, mas a gente só vai focar naquilo que interessa para aquela determinada vaga. O restante da experiência dele pode ser útil para a vivência dele, mas às vezes não é útil para aquele momento que a gente está precisando. Então, a gente olha, foca mesmo naquele ponto específico. Então, ele tem que mostrar ali a capacidade dele no currículo logo na primeira folha, que é onde eu vou ler. É o que eu vou esse cara aqui sabe contabilidade, ele já fez apuração XPTO, conhece lucro real, e a experiência dele última nesse lugar foi com essa situação,
foi em tal lugar. E, de repente, a pessoa está tentando se adequar a um mercado e passa por alguns lugares de forma temporária. Normal. Porém, aí a experiência dela com o que eu quero está lá na página 2, 3, ou no meio de um hall de informações que não tem... Exatamente. E outra coisa, né? A gente tem que entender que quando nós somos um produto. Então, a gente vai estar se vendendo de alguma forma durante todo o tempo. E a gente, quando está numa entrevista, por exemplo, não é só aquele momento. Né? Um recrutador, ele não vai também só olhar o currículo, depois tem a entrevista, e aí depois tem o teste, e aí... Não. Embora tenha fases, mas tem todas as outras coisas que um recrutador faz. Então, por exemplo, você tem que ter suas informações ali no teu currículo. Por aquelas informações, eu vou buscar a página social de você, né? Se você tem Instagram, Facebook, todas essas coisas. Por quê? Porque eu vou começar a olhar o seu comportamento. Então, se eu sou um produto e eu vou agregar dentro de uma organização, né? Eu também tenho que saber qual é o comportamento. Isso também vai... Se eu estudo o meu candidato... E quando ele senta na minha frente, ele já vê que eu o conheço de alguma forma, porque eu não fico, tipo, me fale sobre você como se ele fosse um estranho para mim. Não, eu já vou trazendo perguntas pontuais para ele ver. Eu estudei sobre você, eu sei quem você é, né, dentro daquilo que eu posso saber. Quando ele vem com esse mesmo conhecimento para mim, então mostra seriedade, comprometimento, e aí eu já fui lá nos perfis que ele tem, eu falo, nossa, realmente, essa pessoa, ela é comprometida. E outra, não adianta vender uma imagem de santo, ninguém, todo mundo. E eu gosto de ver, inclusive, nossa, essa pessoa tem vida social, essa pessoa, ela tem família, essa pessoa, ela passeia, ela se diverte. Até mesmo porque um dos valores nossos também, uma das coisas que a gente tem é conquiste uma vida gostosa para se viver. Tenha sonhos, tenha objetivos. Então, se é uma pessoa que vive pregando, parecendo um santo, né? Ai, nossa, não tem nada. Ou então, o perfil fechado. Gente, perfil fechado é terrível. Engraçado isso, olha, né? para mim já diz muita coisa. Tá fechado. É engraçado, porque assim, chama rede social. É óbvio que o direito de se socializar quando ela foi criada, é com quem você conhece. Mas hoje isso foi expandido. Então, a forma como você se apresenta em todos os lugares é bem interessante. Eu sou prova viva disso. Mas, olhando assim a postura na rede social, essas posturas que eu citei no início, como um ponto de observação, cada um pode fazer o que quiser da sua vida, elas vão refletir naquilo que o avaliador vai olhar. E é interessante isso, porque a gente vê, inclusive, casos de manifestação de empregados, né, de pessoas já empregadas em rede social, que motivaram uma eventual dispensa por conta de um comentário, alguma coisa que ela fez que... Então, denegrir a imagem de uma empresa não é só durante o processo de contratação, mas durante o processo de trabalho também. Sim. Então, é bem importante isso. Quando o candidato tem um aspecto técnico para ser avaliado, como é que você encara isso? Ou qual é a maior dificuldade hoje de aplicar de se fazer um estudo técnico do candidato, se ele tem uma competência técnica? Então, hoje em dia, o que eu percebo não é difícil mais a gente avaliar um perfil técnico, né? Até mesmo porque a gente tem... até eu que não sei de todas as técnicas, se eu colocar dentro de uma inteligência, eu consigo corrigir um teste técnico, consigo fazer perguntas técnicas, já vem com resposta, então já sei a resposta. Não é dificuldade na avaliação. A dificuldade está em quem vai fazer a prova e no comportamento mesmo. Então, assim, toda vez que você vai ter uma vaga técnica, você vai concorrer a uma vaga técnica, isso já tem que ser como vir de praxe. Eu sei que vou passar por um teste. Só que toda vez que chega na hora do teste, a pessoa já mostra uma resistência. Então, eu acho que é ali que dificultam os testes. Porque não é que não se sabe, mas é uma resistência. Sabe? É um engessamento. É igual fazer uma prova na escola. A gente sempre estudou o ano inteiro, mas acaba na hora de ser testado... Na hora de preencher a resposta, dá branco. Dá um branco. Exato. E eu falo, eu sou o tipo de recrutadora que, assim, antes eu explico toda a fase do processo. E eu falo o que a gente quer dentro do teste. Né? Porque para nós, né, quem que já está assistindo, para nós, o importante olha, eu não quero que você que você lide isso aqui como uma prova que você não pode consultar. Então, fique à vontade, você tem X tempo para fazer o teste. Eu quero que você consulte, porque para nós é muito importante entender que você teve interesse e proatividade em buscar pela resposta, né? E que você possa, inclusive, ter certeza do que você fez, porque você depois vai ser entrevistado pela diretoria e eles vão debater o teste com você. Agora,
Agora, se você fez aquilo como prova e você não prestou atenção, não tomou ciência, até mesmo daquilo onde você teve dificuldade, como que você debate? Então, porque tudo é avaliado. Eu não preciso de um teste 10. Eu preciso de um comportamento pelo menos 8. E aí é no comportamento que a gente pega, mesmo num teste técnico. Então, num teste técnico, o candidato ele pode ir ter até... eu tenho um caso muito prático disso, que eu que fiz uma avaliação, então eu vou contar. Haviam 3 pessoas em um teste. Havia uma pessoa com uns 90 pontos, digamos assim, a outra com 65 e a outra com 45. A gente olhou de 45 e foi conversar com ela. Aí a gente percebeu que durante a execução do processo, ela teve dificuldade de entender, mas ela sabia. E teve gente que a gente conversou, mas por questões de saber, mas não resolveu bem, mas não conseguia explicar. E aí a gente percebe que, às vezes, a pessoa pode buscar o teste, só que ela tem que ter um racional em cima daquele teste. E quando a pessoa omite o racional dela, principalmente contabilidade, por exemplo, que é a nossa... Você fala, como é que você chegou nesse resultado? Aí você teve o auxílio ou de alguém ou, de repente, de uma inteligência artificial. Eu sou super favorável à inteligência artificial. Então, já que você vai fazer, deixa o resultado lá. Pelo menos eu sei como você chegou naquele racional. Se você coloca só o número, fica difícil de você saber como é que a pessoa construiu o racional. Então, ela se complica nessa... Aí você fala, será que ela teve auxílio ou não? Porque o teste é um teste igual a qualquer outro. É remoto. Então, a pessoa... O que tem limitado ali é o tempo e a capacidade, às vezes, de pesquisa. E aí, você percebe que o candidato, por exemplo, nessa questão de teste ainda, você percebe que tem gente que não tem um certo senso de ordem, assim, ou se perde, ou fica nervoso, ou, por exemplo, aparentemente, na conversa ou num teste inicial, a gente hoje inverteu, né? No teste inicial, ela demonstra ter uma boa capacidade, mas na hora de execução ela não sabe fazer de fato. Não sei se eu me fiz claro. Entendi. Eu acho que quem vai conseguir ter mais uma clareza disso vai ser mais vocês mesmos. Então, talvez essa é a impressão. Porque para mim, sempre eu vou pelo viés do comportamental, né? Então, por isso que a gente, inclusive, inverteu a ordem do nosso processo, justamente para não ficar uma coisa assim, peraí um pouquinho, vamos tentar entender se essa pessoa tem um conhecimento prévio, porque senão, às vezes, eu levo todo um processo, analisando todo o comportamento, mas aí ela não tem o mínimo da técnica. E sim, existem pessoas que mentem nos currículos. Existem pessoas também que não têm a proficiência que a gente precisa. E cada empresa tem a sua particularidade. Nós, por sermos remotos, a gente tem uma exigência na proficiência diferente de uma empresa física, né? Porque ali você tem alguém do teu lado todos os dias. Nós não. Nós trabalhamos quase que todo o tempo sozinhos. Né? Não que a gente não tenha acesso às pessoas. Temos, né? Nós já até batemos um papo sobre isso, de termos acesso livre. Ninguém bate na porta, né? Todo mundo aqui pode falar com todo mundo por todos os canais. Porém, na maioria do tempo, você está dentro da tua casa com o teu computador ali na frente. E isso é um dos desafios do nosso tempo, porque as pessoas desaprenderam a se conversar, principalmente quando elas estão no mundo frio, que é no mundo online. E isso é um desafio. Eu tenho um ponto para essa pergunta sua. Você perguntou dessa parte do conhecimento, que às vezes sabe muito batendo o papo, mas na hora de fazer não demonstra o que conversou. Tem um ponto que nós mesmos conversamos, que foi a pessoa está tão acostumada a fazer no automático alguma coisa, ou por sistema, que ela aprende automaticamente e não por conhecimento adquirido, vamos dizer, mas por repetição, que quando você pede para ela fazer isso manualmente, sem o auxílio de um equipamento, vamos dizer assim, de um sistema, ela não consegue criar o racional. Por quê? Porque o conhecimento dela está no dia a dia, na repetição. Que ela aprendeu do processo. Exatamente, tem esse ponto também Isso é uma coisa para o candidato. Eu vou pegar aqui e fazer um resumo que eu achei bem interessante, o que a Carol falou, que nem todo mundo está adaptado ao trabalho remoto. Você trabalhou na pandemia, você não trabalhou remotamente. Não. Você não trabalhou home office, você trabalhou em confinamento. A pandemia fez você estar confinado. O remoto
dá uma certa liberdade para que você possa escolher seu horário, executar suas tarefas de alguma forma com uma certa disciplina. E a pandemia te botou em casa. Então, o remoto, às vezes, permite que você venha viajar igual a Carol tá e trabalhe de onde ela estiver. Ó a diferença. E tem gente que não tem essa capacidade, ou não tem essa habilidade. Porque o trabalho remoto, por mais que seja interessante, nesse ponto de vista da liberdade, ele também tem uma questão que ele é muito solitário, muitas vezes. E a pessoa tem que aprender. A gente, na Trilhotécnica, motiva e incentiva a ter uma conversa, um diálogo diário, só que ele ainda é solitário. Ele não tem a chefe ali do lado para dizer como está sendo executada a coisa. E, às vezes, a dificuldade da pessoa de se expressar para fazer a pergunta remotamente também complica a situação. Então, assim, o trabalho remoto é um desafio, não é para todo mundo, tem gente que não vai se adaptar. Há correntes contrárias a isso, mas há negócios que talvez se firmem dessa forma. Então, o candidato também tem que entender, não ver só vantagens, às vezes vou estar em casa com o meu filho, de repente, não é isso que vai te ajudar a trabalhar. Mesmo porque, tá eu aqui, ó, minha filha está a 500 quilômetros de distância de mim, e eu trabalho remoto, eu trabalho online, remotamente. Trabalho online, e hoje ela teve que estar aqui. Então, assim, há algumas dificuldades. Então, tal qual no trabalho diário, no lugar físico, que você vai lá naquele local, e também as suas crianças não vão estar presentes. Então, muito embora os seus filhos estivessem presentes, às vezes você tem que fazer acordos com ele, ter um local isolado. Então, as pessoas nem todos estão prontos e não tem estrutura para isso. As estrutura física mesmo. A casa não está adaptada a pessoa executar um trabalho. Então, é bem curioso todo esse processo. Tanto é que no nosso processo, a maioria esmagadora dos nossos candidatos... Por que você mandou o seu currículo para nós? Porque a vaga era home office. Home office. E, tá bom, e por que é interessante para você? E é sempre assim, como a maioria da nossa equipe é feminina, né? Porque eu posso ficar na minha casa, eu posso estar mais presente na vida do meu filho. Aí eu peço, me explica o presente. Né? Então, a pessoa pensa que vai fazer o seu próprio horário. A gente nunca falou que eu era horário livre de trabalho. Falou só que ela ia trabalhar da casa dela. Né? Eu falei, não, mas aqui nós temos horário de trabalho. Porque temos, né? Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18. Com 1h30 de almoço. Hora legal. É normal, é CLT, é registrado. Como é que você vai conduzir a criação e educação do seu filho dentro desse horário? Né? Então, quem leva seu filho para a escola? Quem busca? Quem faz o almoço na sua casa? Seu filho tem atividades extracurriculares? Quem vai levar? Porque você vai ter que continuar tendo rede de apoio. Se não for uma creche, uma escolinha, uma mãe, uma babá, uma avó, uma babá, vai ter que ter. Não adianta. Né? E aí a pessoa pensa que não, eu vou fazer meu horário, vou trabalhar de madrugada. Mas não vai. Não vai. É CLT e a CLT, a legislação impõe algumas coisas. E que bom, viu, gente? Porque, né? Porque ainda nessa questão do candidato e do skill, quando vem um candidato que tem uma experiência, igual você falou, ele sabe um processo, então ele aprendeu a fazer ele tem já sedimentado ali na cabeça dele um processo. Quando ele tem que desenvolver alguma coisa fora daquilo, então ele mostra que o conhecimento dele está muito restrito. E aí ele acaba não... Então, volta de novo a questão do candidato. O estudo, para quem trabalha em área de contabilidade, ou para qualquer outra área, deveria ser assim. Bom, a gente já sabe que tem gente que, até para limpeza hoje em dia, a faxineira, ela tem ali uma série de produtos. Então, você não pode misturar água sanitária. Se nós lêssemos os rótulos das informações... Não usaria. Não usaríamos as coisas da forma inadequada. Então, até a faxineira hoje, que está escassa, ela tem uma gama de informação, uma gama de capacidade que ela tem que ler, entender e utilizar aquilo daquela forma. Pisos muito sofisticados, que de repente não pode passar isso, aquilo. Então, um trabalho relativamente simples e braçal... tem uma complicação extrema hoje porque existe uma especificidade muito grande. Sim. E aí o candidato não tem essa habilidade de entender, de se atualizar, na verdade. A pessoa tem que estar se atualizando na profissão. Exato. Por mais mecânica que ela seja, questão de ar-condicionado, você vê muita gente trocando ar-condicionado e aí tem toda uma instrução ali e as pessoas... E você vê que os melhores profissionais...
tem aquele negócio como se fosse uma Bíblia. E os piores, os menos dedicados, digamos assim, os que estão padecendo por alguma coisa, não têm essa habilidade de pesquisar sobre aquilo que faz. E tem um ponto também. Vamos ver se vocês concordam ou não. Da parte de interpretação de texto. Tem essa parte da interpretar o que precisa ser feito, e não é só de leitura, que fique claro aí para o pessoal, não é só de leitura, mas conseguir interpretar o que de fato ela pode fazer onde ela está. A gente já debateu, inclusive, em outro momento, sobre isso, porque já que nós iniciamos falando que somos produto, estamos nos mostrando, nos vendendo o tempo todo, o que eu posso fazer além do que eu fui contratado ou além do que eu poderia fazer. Esse é um ponto também que eu trago para a gente discutir, porque não é só, por exemplo, uma função igual nós temos, que é a maior parte do contábil. Não é só apurar imposto, não é só rodar um processo num sistema. O que mais que eu tenho que saber além disso? O que mais que eu posso agregar para a minha vida, além de rodar um processo que eu possa contribuir com o negócio de uma empresa, né? Uma atividade de um empresário hoje. Então, tem esse ponto também. Eu vejo assim, que por isso que eu não gosto da palavra funcionário, porque para mim, funcionário está ligado à função. Funcionário é aquele que exerce uma função. Então, eu sou afim da palavra colaborador, porque o colaborador, ele agrega, ele colabora. E isso faz com que me instiga, né? Me provoca a eu ser mais plural. Né? Então, eu não sou só isso, eu sou isso, mas eu também sou isso daqui e posso também fazer tal coisa. E ficou, essa coisa, né, de tipo, o óbvio precisa ser dito, quando você vai compor um documento de cargos, por exemplo, né, você precisa colocar todas as funções daquele cargo e você ainda tem que deixar um último ali e demais funções que lhe forem atribuídas. Porque a pessoa precisa ler, porque senão ela fica, mas eu não estou sendo pago para isso. Mas eu não estou sendo pago para isso. E a gente está vivendo num mundo onde a gente está sendo convidado a gente se desafiar constantemente. Então, se eu ficar sendo muito singular, tipo, eu nasci para isso, eu faço isso e vou morrer assim, tipo, síndrome de Gabriela e tal. Eu ia falar agora. A gente vai ser dizimado, entendeu? Na verdade, a gente vai ser dizimado de qualquer forma, né? Porque a inteligência artificial já está aí, vai selecionar os bons e os piores. Quer dizer, os melhores e os piores. Os bons vai acabar. Os medianos. Os medianos e vai acabar. Mas vão se perecer. Ou vão descer a escada ou vão subir. O que a gente... Nessa questão da leitura que você faz da interpretação de texto, a minha visão é bastante particular, porque ela decorre, às vezes, da experiência, do repertório que a pessoa tem com a leitura. E também tem uma questão educacional. O Brasil, ele tem aqui mais ou menos, acho que, salvo engano meu, 5% das pessoas que se formam, de cada 100 pessoas, 20 vão para a faculdade e apenas mais 20 terminam. Eu até fiz um comentário uma vez sobre isso, mas resumindo, 5% das pessoas sabem português e matemática, de cada 100. Então, é desastroso isso, na verdade. A gente vem um processo educacional falido. E aí a gente recebe uma massa de pessoas que têm dificuldade. Não é culpa delas, é culpa de um processo. De um sistema. De um sistema. Exato. A gente tem esse processo interno de educar e oferecer oportunidade para que essas pessoas melhorem a interpretação de texto. Mas é algo que ficou ali 10, 15, 20 anos pouco desenvolvido. Então, requer um esforço maior. Aí já é uma pessoa adulta, tem algumas dificuldades. E essa questão da interpretação de texto, eu enxergo mais por esse lado. Vem da base. A gente não tem uma dificuldade maior, né? Nem que não consegue, de fazer as pessoas interpretarem texto. Às vezes, textos simples. E essa interpretação volta naquela primeira coisa. A pessoa lê o headline, então a gente vai ficar aqui num problema cíclico. Exatamente. Então, vai voltar na questão do candidato. A questão que eu acho que a gente vai acabar debatendo é: qual a solução? Ou a solução... O que poderia ser feito? A solução volta no que a Carol falou. Eu vou levar isso para fora. Melhorar o currículo. Eu sou um produto, então ter essa imagem. Eu sou uma pessoa mais assim, de produto, de vender as coisas, eu sou um produto. Então, a forma como eu me apresento, beleza. Se
eu vou para esse lugar em que eu vou me candidatar a uma vaga, então eu encare efetivamente que eu sou um produto que vou exercer ali uma atividade, um conjunto de atividades, e prepare a minha carta de vendas daquele jeito. Eu estou me vendendo. Segundo ponto, conheço do meu cliente, que é a pessoa que ou do meu prospect, no caso, que é a empresa. Você é um produto, a empresa é o seu prospect, vou me vender para ela. Ela está contratando, mas eu vou vender o meu trabalho, minha hora, então tá ótimo. Então, eu preciso conhecer daquela empresa. Ele tem os mesmos valores que eu, E aí depois eu vou pro pitch. Ali no pitch que eu arrebento, que eu falo, olha, me apresentei, eu estou te conhecendo, eu quero a oportunidade. Se eu for chamado, eu faço aquele meu pitch, que é a entrevista com tudo que a Carol falou aqui agora. Então, se eu fosse resumir, são 3 passos para você poder, de repente, ter uma entrevista um pouco melhor e se recolocar no mercado. Sim. Eu concordo. E assim, esse é um ponto dos candidatos, né? E das pessoas que vão chegar até nós. E nós, enquanto organização, enquanto empresa, eu digo que vai ter grande diferencial quem estiver se antecedendo a gente entender que a gente agora não é mais só a empresa que entrega só o serviço. A gente também tem que ser plural. E não plural no sentido de que a gente atende 4 frentes de negócios, mas plural porque a gente também entende que precisamos ainda, assim, de pessoas, e por menos que precisemos delas, ainda elas vão existir, né? Exatamente. Vai ter os bons, os melhores e os piores, né? Mas existirão pessoas. E essas pessoas que vão estar conosco, elas precisam ser treinadas. Então, as empresas que se dedicarem a educar, e a gente tem que entender que é isso mesmo, porque a base está comprometida, então a gente tem que fazer um trabalho de base. E a inteligência artificial, ela nos ajuda, né? Até compartilhei com vocês esse final de semana da minha filha está sendo ajudada pela IA e sucesso garantido. A bichinha fechou muito bem. Estou orgulhosa. Alegre. Minha filha já fechou o ano com notas com professora de IA. Nossa, feita pela IA. Então, assim, olha que isso deu um grande insight, porque a gente já tem falado sobre isso, né? Sobre investir em treinamento, sobre a gente se colocar como uma empresa escola, né? E isso, de fato, para nós que estamos antenados nessa revolução, vai nos colocar num outro patamar. E isso também nos torna interessante para o mercado, né? Para as pessoas que querem vir. Porque é isso, a gente também tem que se vender. A biotécnica também é um produto. A gente é um produto e a gente quer ter aqui as pessoas realmente que estejam interessadas e engajadas num processo. Que seja um belo de uma parceria, de um bom tempo de relacionamento. Então, a gente tem que ser interessante. É um bom namoro. Casamento numa empresa, hoje, talvez, eu não sei se é uma coisa que dure para sempre, não dura. Mas que seja uma boa jornada, que a gente possa caminhar um bom tempo para todo mundo. Ela tem que ser boa enquanto durar. Enquanto a empresa tiver essa percepção de que o colaborador vai estar ali durante um tempo, que é o direito, e a gente até quer que ele vá realmente para lugares muito mais... ou que trilhe sua jornada melhor. Então, que aquela jornada com a gente seja muito boa. Sim. E aí a gente está aqui para isso. Eu não sei quanto tempo deu. Mas eu acho que um ponto também que faz sentido também para ambos os lados e que seja interessante para ambos é ambos estarem alinhados com a cultura da empresa, a empresa ter uma cultura boa, forte, e que ela faça sentido também para o candidato. No entanto, quando ele pesquisa a empresa, ele também quer saber qual é a forma de condução dela. E, por outro lado, tanto a empresa quanto o candidato tem que ter um objetivo claro do que cada um quer. Sim. E até onde, para ser interessante, até onde a gente consegue caminhar junto e que faça sentido. Porque aí todos ganham. E já vai saber lá na frente, vamos dizer assim, vamos conseguir prever, né, o futuro, até onde nós vamos com a jornada, entendeu? De cada um e até onde vai ser interessante. Eu acho que esse é um ponto também que... porque a empresa é um organismo vivo, então, exato, de repente surgem novos negócios, você tem parceiros, aí você aloca a pessoa em outro lugar porque ela quer também outra oportunidade. Então, realmente, o mundo tá dando uma reviravolta e eu agradeço a participação, foi muito bom para mim, porque eu sou de um cargo mais técnico e quando tem essa oportunidade de conhecer assim das pessoas e interagir, essa foi só a minha observação quando eu leio e ela trouxe a percepção de quem faz e está no contato ali com as pessoas. Então acho que se de alguma maneira
esse podcast, o nosso Pode Contar Mais Café da Trilotécnica contribuiu, deixe aqui o seu like, faça seu comentário. Traga suas dúvidas. Traga suas dúvidas. Venha às redes sociais, estamos em todas elas. E muito obrigado pela sua presença e sua participação. Considerações finais das moças. Bom, eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite de estar aqui. Também espero ter ajudado. É desafiador, né? Estamos num momento desafiador, mas da mesma forma é extremamente prazeroso, né? E se eu puder também deixar mais uma questão você, quando estiver dentro de um processo seletivo, você pode ter contato direto com o recrutador, mas com o recrutador, salvo, né? Salvo, assim, medida, seja comedido. Não é qualquer dúvida, não é qualquer hora, não é para qualquer coisa, né? E seja interessante. Se você vai mandar uma mensagem para o recrutador, seja interessante. Não vai perguntar, eu ainda estou no processo? Você vai me dar o retorno quando? Não é isso. Então, uma postura adulta. Então, traga uma contribuição. Por que você quer falar comigo? Né? Só para fazer esse tipo de pergunta, aguarde, eu vou te dar. Se você está no processo, você vai ser contactado de alguma forma, né? Então, só para também, falando um pouquinho mais de postura, deixar isso como uma dica extra, né? No mais, muito obrigada. Né? Deixe mesmo aí o seu like, seu comentário, traga suas dúvidas, nos siga nas redes e a gente se vê num outro encontro, que eu espero ser Com chamada. certeza. Vamos ter muitos assuntos ainda para falar. Bom, minha mensagem final, na verdade, é mais no sentido de precisamos olhar para as pessoas porque as máquinas vão estar aí logo amanhã. Não, já estão. Logo amanhã, eu falei. Mas, enquanto houver pessoas, nós vamos estar olhando para elas. Só que assim, é uma mão de via dupla, né? Tanto a empresa tem que olhar para a pessoa do colaborador, quanto o colaborador olhar para ele mesmo e como ele consegue se melhorar no meio do processo para ambos se ajudarem e não ficar uma cobrança de ambos os lados, e sim um apoio mútuo, né? Eu acho que isso, para finalizar... eu falo que é entrega. É entrega dos dois lados, né? Exato. Cobrança dos dois lados. Se tiver entrega, tá tudo certo. Exatamente. Porque senão cobrança pesa, o apoio alivia. Então... É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast. Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.